Olá, gente. O livro que começarei a ler hoje é O Carrasco que Era Santo, a mais bela história de Tia Bilu. Autor Josué Montelo. Um livro com 100 páginas, 18 capítulos. Então, a história começa assim. Esta Tia Bilu, baixinha, de olhinhos muito vivos, voz suave, sempre bem vestida e ainda bonita, foi ela quem me contou, quando eu era menino, as mais belas histórias que me ficaram na lembrança. Hoje houve um dia, não posso precisar a data, mas presumo que eu andava pelos 8 ou 9 anos, em que seu gosto de contar histórias como que se aprimorou ainda mais. Pegou-me pela mão, levou-me para um canto da varanda, na hora suave do cair da tarde, assim que acabei de preparar meus deveres escolares para as aulas do dia seguinte. Fez-me sentar ao seu lado, no gostoso balanço entre samambaias choronas e preveniu-me: não te espantes com o que vou te contar. Hoje vais ouvir a história do carrasco que era santo. Fala-se tanto em pena de morte como um remédio às violências de todos os dias neste mundo, que me lembrei de te falar de Frei Tigero. Dei um pulo no balanço, como se uma mola dentro de mim me atirasse para cima, e de pé em frente de Tia Bilu perguntei-lhe, ainda com os olhos aumentados pelo espanto: e o carrasco era um frade? Tia Bilu confirmou com a cabeça, sempre de carinha contente, e acrescentou: sim, sim, isso mesmo. E eu ainda desconfiado, como se Tia Bilu, pela primeira vez na vida, estivesse a me dizer um disparate. Um frade que matava os condenados na praça pública, diante do povo? Indaguei com um resto de dúvida. Ela riu alto, com aquele risinho bom que lhe cavava duas covinhas nas bochechas, bem cuidadas, e confirmou: isso mesmo. Cheguei a pensar que Tia Bilu pretendia me assustar, mas não tardei a reconhecer que, ainda que o santo fosse um carrasco, ela saberia embelezar a história, levando-me a simpatizar com ele. Para fingir que não queria escutar o que ia me contar, fiz de conta que tapava os dois ouvidos com a ponta dos dedos, indicadores, enquanto avivava ainda mais estes olhinhos curiosos, olhando o rosto de Tia Bilu. E ela, tirando-me os dedos de dentro do pavilhão das orelhas, vai gostar de ouvir. Eu, desde que me conheço, sempre gostei de ouvir histórias. Tenho mesmo a impressão de que foi para ouvi-las e também para contá-las que nasci. As histórias, além de darem mais vida ao mundo em que vivemos, nos fazem viver outras emoções e outras experiências, mesmo quando a imaginação do contador de histórias enfeita de fadas e bruxas os seus mais belos contos. Mais tarde, se não era mais menina para ouvir histórias, passei a lê-las nos livros, sabendo que o livro é um bom companheiro, sempre que o tiramos da estante para que nos diga em silêncio o que tem para nos contar ou ensinar. Foi debalde que repeti: não, Tia Bilu, essa história eu não quero ouvir. Mas a verdade é que criança gosta de história como gosta de caramelo e de brinquedo. E eu, por meu lado, já estava preparado para ouvir Tia Bilu, mesmo para me falar de um carrasco. Afinal, concordei. Já que quer contar, conte. E Tia Bilu, corrigindo a mecha de cabelo que me caía para a testa: você se lembra do velho Aparício? Tornei a me levantar do balanço com os olhos arregalados. E foi ele, Tia Bilu? Ela riu alto, como só ela sabia rir. E depois novamente séria: não, não foi, mas podia ser, porque o carrasco, que se chamava mesmo Ludigero, como já lhe disse, era parecido com o velho Aparício. O mesmo ar bondoso, o mesmo gosto de ser útil aos outros, a mesma fé, a mesma amizade com Deus. E também esperto e vivo como um Aparício. Só que era mais rijo, mais ágil. Ludigero, quando nasceu, foi deixado à porta de um convento. Os frades o criaram, ele ajudava a missa, aprendeu latim
E eu interrompendo: e que é latim, Tia Bilu? A língua em que antigamente o padre dizia a missa. O latim é a origem de nossa própria língua. Dele nasceram outras línguas como o espanhol, o italiano, o francês. E eu, mais interessado no carrasco que no latim, eu, Ludigero, acabou frade como os outros frades, Tia Bilu? Não, não foi assim. Quando Ludigero tinha 13, 14 anos e era muito vivo, muito inteligente, aprendendo tudo com rapidez, foi levado a um circo. Ficou encantado com o que viu. Admirou o palhaço, o mágico, o trapezista, o equilibrista, o homem que mordia uma corda e era puxado para o alto, até chegar lá em cima. E ali, preso pelos próprios dentes, tocava uma musiquinha na viola. O menino que ficava de pé no dorso de um cavalo, com o cavalo galopando. O domador que enfrentava o leão dentro da jaula. Os cachorros que dançavam. O elefante que ficava em cima de um banquinho e dali saudava o público com a tromba, subindo e baixando a cabeça. A chinesinha que se balançava no trapézio, indo e vindo, para se lançar no espaço e apanhar outro trapézio. O chimpanzé que fazia tricô. E eu adivinhando o que tia Bilu ia dizer. E eu, Ludigero, na mesma hora, resolveu fugir do convento para ir trabalhar no circo. E ela contente: isso mesmo, você acertou. E quando o circo partiu dali, lá se foi também o Ludigero, decidido a fazer também tudo quanto ali se fazia. Mas não foi o circo que fez de Ludigero o santo que o povo reconhecia como santo. Foi o gosto de servir, de ser útil, de ser bom, quando Deus lhe deu uma igreja. E eu espantado: deu, tia Bilu? Assim como a senhora me dá um livro, um carrinho de mola, um saco de caramelos? E ela, fingindo ter se melindrado: está com muita pressa? Ou quer saber tudo? Quero saber tudo. Ela espalmou diante de meus olhos a mão direita. Já vai saber. Tudo tem a sua hora. E prosseguindo: depois que Deus lhe deu a igreja, Frei Ludigero passou a bater a porta dos pobres e dos ricos, onde quer que descobrisse uma casa para oferecer o seu conselho e a sua oração. Já então trajava um grosso hábito amarrado na cintura e de onde pendia um crucifixo. Andava para cima e para baixo sem se cansar, ao sol e à chuva. De longe o conheciam com o seu cajado, sua sacola e seu velho chapéu. De início só, mais tarde na companhia de um senhor um pouco mais moço, de rosto chupado, também metido num hábito e que todo mundo conhecia como irmão Libório. Também piedoso, bom e prestativo. E eu, noutro impulso de impaciência, também santo, tia Bilu. Calma, seu moço, voltou a aconselhar-me, e agora mais sério. Na casa dos ricos, Frei Ludigero e Libório recolhiam as esmolas que logo distribuíam, batendo na casa dos pobres. E como os dois gostavam de plantas e entendiam de ervas medicinais, colhiam uma aqui, outra ali, para chás, xaropes, pomadas, com que curavam muita gente pelo caminho, contentes de acudirem à enfermidade ou ao sofrimento ali. Quando voltavam à igreja, tinham outras coisas com que se ocupar: o jardim, o pomar, a comida, a limpeza da nave e da sacristia, além de aconselhar e ajudar quem ali esperava por eles, necessitando de uma ajuda ou de um conselho. Mais uma vez não consegui conter esta minha curiosidade. E foi assim que Frei Ludigero virou carrasco, tia Bilu? Não estou entendendo. E tia Bilu, você está parecendo esses leitores que têm pressa de saber como é que vai acabar o livro e começam a ler, e que impacientes não se dominam e vão olhar o fim do volume. Deu um beijo na minha testa, segurando-me a cabeça entre as mãos. Comigo já lhe disse, nada de pressa, até para contar uma história é preciso pôr as coisas nos seus devidos lugares. Aqui encerramos o capítulo 1. Iniciando o capítulo 2. Quando o Libório apareceu na igreja, oferecendo-se para ajudar na celebração das missas,
e fazer a limpeza da nave e da sacristia, além de tocar o sino, disse tia Bilu. Frei Ludgero viu nele, com sua fala mansa e a bondade nos olhos, uma resposta ao pedido que havia feito a Deus pela manhã. De fato, já estava a ficar sem tempo para dar conta de todas as suas obrigações. Frequentemente interrompia o sono, mesmo no frio do inverno rigoroso, só para acudir a algum compromisso de que se havia esquecido. Mas, ainda assim, embrulhado no cobertor bem grosso, estava sempre de bom humor. Gostava de rir, de cantar, de assobiar e mesmo de dançar sozinho, por entender que o melhor modo de agradecer o prêmio da vida é mostrar sempre a Deus que estamos contentes. Frei Ludgero fez franco: irmão Libório, a sua responsabilidade é muito grande. Eu pedi a Deus que me desse um bom ajudante com muitas virtudes, muita paciência, muito gosto de ser meu companheiro. E foi ele quem o mandou aqui. Veja lá como vai cumprir a ordem de Deus. Sem esquecer que Deus vê tudo, Deus sabe tudo e que nem o demônio engana a Deus. E o Libório convicto: fique tranquilo, Frei Ludgero. Na verdade, Frei Ludgero era frei sem saber porquê. Quando dera por si, já vestia o hábito de cor de tijolo, com um cordão grosso na cintura, e tinha uma igreja com paredes de azulejos, um altar de mármore, um belíssimo crucifixo, uma Nossa Senhora, sem faltar o sacrário com as hóstias. Na sacristia, a arca dos paramentos com as vestes de que necessitava, e ajustadas ao seu corpo, como feitas por encomenda. Por vários anos, antes de chegar ao Libório, o único companheiro de Frei Ludgero tinha sido um cachorrinho preto, muito vivo, muito inteligente, e que, para dizer aqui toda a verdade, com 3 palavras, só faltava falar. Ninguém mais esperto, mais diligente, mais prestativo do que ele. E eu, sem conseguir conter minha curiosidade, esse cachorrinho, assim vivo, devia ter nome, tia Bilu. Tinha, confirmou ela, chamava-se Miudinho. E o nome era adequado porque, de fato, era pequenino e com os olhos tão pretinhos quanto seu pelo, sem esquecer a doçura e o brilho de suas pupilas. E o Libório, depois de varrer a nave pela primeira vez, descansou as 2 mãos no cabo de vassoura e perguntou, vendo tudo limpo: esta igreja estava abandonada, Frei Ludgero? E Frei Ludgero, em tom feliz: abandonada? Estava dentro do mato, irmão Libório. Eu antes de chegar aqui, trabalhei no circo. Era lá o que se chama um faz-tudo, porque tudo eu fazia, até que Deus, um belo dia, me trouxe até aqui com a ajuda do Miudinho. E repetiu, com um suspiro de saudade: sim, do Miudinho. Sem ele, não sei o que seria de mim. Um grande amigo, o Miudinho, dos bons tempos, e que conheci no circo ainda moço. E o Libório, entrelaçando novamente as mãos por cima do cabo da vassoura, com uma expressão de curiosidade e espanto no rosto chupado: o amigo trabalhou em circo? Foi isso que ouvi? Foi, confirmou o Frei Ludgero, porque foi isso que eu disse. Trabalhei no circo mais de 10 anos. Entrei menino, saí de lá com esta barba, e aquele cajado, aquela sacola de couro e aqueles chapéus surrados. E o Libório, depois de um silêncio: e nunca teve vontade de voltar ao circo, Frei Ludgero? Vontade de voltar não, porque é esta aqui a missão maior que Deus reservou para mim. Mas um outro dia vem-me a saudade de lá, como quem recorda os belos lugares por onde passou. E em seguida, contraindo as sobrancelhas: mas de lá nem todas as lembranças são boas. Nada me revoltava mais do que ver o amestrador com o seu chicote e um ferro pontudo ao obrigar o elefante a dançar. Aquele animal imenso, de passo preguiçoso, apanhava do domador para obedecer ao compasso da música que estava tocando.
e o elefante obedecia. Se não obedecia, a ponta do ferro o torturava e ele gingava e ia para trás e para frente, como se fosse um menino. Confesso a você que mais de uma vez, ao ver o amestrador com seu chicote e o seu ferrão entrando na jaula do leão para obrigá-lo a saltar por dentro de uma roda de fogo, fiquei a torcer para que o leão, com a consciência de sua força, se atirasse contra ele e o abocanhasse. Até que um dia assisti ao homem amestrando 6 cães pequeninos para obrigá-los a dançar um tango com as patinhas dianteiras levantadas. O chicote estalava e os bichos obedeciam. Se erravam, o chicote prontamente os castigava. Nesses momentos eu só pensava em tomar do homem o chicote e devolver-lhe as pancadas, porque bater no bicho amigo como o cão, se São Francisco mostrou que com palavras mansas se pode andar pelas ruas da cidade tendo até um lobo ao lado, como se fosse um cachorrinho manso. E o Libório mais perto de Frei Lidigero. E São Francisco fez isso? Mais de uma vez, e o frade continuando. Era na hora dos cachorrinhos que meu coração mais sofria. Um deles, uma tarde, ao ser chicoteado, olhou para mim como a me pedir que o protegesse. Só pensei em tomar do homem o chicote e castigá-lo. O Libório levantou as sobrancelhas. E o senhor fez isso, Frei Lidigero? Nesse dia, não. E à noite, quando me deitei, não pude dormir. Para qualquer lado que me voltava, lá estavam os olhos do cachorrinho a implorarem o meu amparo. Chamei-me de covarde, dei bofetadas em mim mesmo, como um louco, fora de mim. 2 dias antes, o dono do circo quase me tinha mandado embora. Sabe por quê? Porque o domador havia ferido o elefante com a sua ponta de ferro, quando o elefante errou 2 vezes em seguida. O compasso da música, na hora em que estava dançando. Tomei-lhe o chicote, cresci para ele, e nós teríamos atracado ali mesmo, defronte do animal parado, se 2 colegas não nos agarrassem, interrompendo a briga. O diretor do circo, nesse dia à noite, ao fim do espetáculo, veio falar comigo. Queria que eu fosse ao camarim do domador para lhe pedir que me desculpasse. Eu reconhecia o meu erro. Eu, Libório, ansioso. E o senhor foi, Frei Lidigero? Disse que ia pensar. Para isso, o diretor me deu 2 dias. Eu, Libório, ainda mais ansioso, e ao fim dos 2 dias, acabou indo? Antes que Frei Lidigero respondesse, entrou pela igreja uma revoada de beija-flores que ficaram dando volta em torno do frade, como num bailado, até que Frei Lidigero, feliz e sorrindo, ergueu a mão direita com o dedo polegar na posição horizontal, e logo um dos passarinhos pousou ali, enquanto outros se acomodavam nos seus ombros e na sua cabeça, e os demais continuavam girando e bailando, coloridos, inquietos, às vezes indo e voltando, numa alegria de meninos felizes quando brincam de roda. Aqui finaliza o capítulo 2. Vamos fazer uma pausa para depois retornarmos no 3º capítulo. Quem estiver gostando da história, quiser também fazer um apoio ao nosso canal, faça sua inscrição. Deixe seu like para crescer o canal. Obrigado, até a próxima.